boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa de domingo, onde fizemos realmente a melhor opção de estarmos aqui reunidos nessa vibração de paz, de amor, harmonia, energias salutares para brilhantar cada vez mais as nossas vidas, nossos dias. Então agradecemos a presença de todos, agradecemos imensamente aos nossos músicos, com essas músicas maravilhosas que prepararam todo esse ambiente para que pudéssemos agora estarmos aptos a escutar toda a palestra, todo o estudo e tudo que vai trazer nessa tarde de hoje o nosso amigo Éder Freire. Por favor, Éder. Meus irmãos, minhas irmãs, paz e alegria em nossos corações. A mensagem fraterna do nosso querido Leopoldo Machado, que pregava o Espiritismo para os vivos, com a fraternidade, com a harmonia que deve reinar no movimento espírita, nas casas espíritas. A nossa gratidão ao 43º Conselho Espírita de Unificação pelo convite muito carinhoso, que começou com a minha querida amiga Maristela, foi lá para o Sérgio, Ivete, e tantos amigos, a Marli, tantos companheiros queridos, o Geórgenes, Cajueiro, então tantos amigos que nós sentimos falta porque nós estamos em um outro momento que não estamos mais à frente do Conselho Espírita de São Gonçalo, quando estávamos aqui em vários eventos, congregando São Gonçalo, Niterói, Maricá e os queridos amigos de Itaboraí. Então, Reunir 9 sempre se fez presente. E mesmo não tendo cargos, estamos aqui. Nosso querido amigo Jorge Ribeiro, de São Gonçalo, uma salva de palmas, está aqui conosco. Os nossos irmãos de Itaboraí, na presença do nosso querido Vanderlei, Giovanni, José Belo. Um beijo à minha querida amiga Carol Cassano, que está aqui com a sua voz belíssima, que eleva os nossos corações. Também a UMEN, a União da Mocidade Espírita de Niterói, a casa da qual faço parte, representada aqui com as minhas amigas a Josefa, a nossa querida Fátima e a Graça. E também muita emoção, a minha família também, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, estão ali sentados ali atrás também. Te agradeço o apoio de todos vocês e o meu abraço fraterno a todos vocês de Maricá, porque nós temos uma relação. Meu mentor espiritual, Gonzales, está aqui já agindo, Nós temos, eu vou contar um segredo para vocês, a gente tem uma ligação espiritual muito forte com essa cidade, Eu vou pedir para o meu mentor espiritual passar para o segundo slide, porque nesse momento que nós estamos aqui no mês de outubro, quem fez aniversário, quem faz aniversário em outubro aí, levanta a mão, por favor. Parabéns, Existe uma pessoa muito especial que faz aniversário no mês de outubro e muitas vezes é esquecido por nós. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Hippolyte Léon Deizar Rivail, o nosso querido Allan Kardec. Então, já mantendo essas vibrações espirituais, eu trouxe uma homenagem e eu vou pedir para o meu mentor espiritual, Gonzales, para que possamos homenagear o codificador da doutrina espírita, que merece o nosso agradecimento. Gonzales, é com você, meu irmão. Gonzales, é com você, meu irmão.
Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo. Obrigado, Kardec, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos, nesse pleito de gratidão, recordarmos, dos pioneiros da doutrina espírita. E aqui em Maricá, Gonzales pode passar, é muito curioso que muitas vezes nós não imaginamos, parece que a gente está tendo uma aula de botânica, O nome dessa planta aqui é espinheiro maricá. Então, a origem da palavra maricá, ela vem de dois termos tupi-guaranis, que eram os tupinambás aqui na região e que depois se transformaram nos índios tamoios, que povoaram aqui a região inicialmente. Então, é mari, que quer dizer espinheiro, e caá, que quer dizer mato. Aqui sempre teve muito essa planta, tem aqueles espinhos. Então é o famoso espinheiro maricá que vocês estão vendo aí. É uma curiosidade, que muitas vezes a gente está aqui nessa região e a gente não tem noção desse nome. E essa cidade, nós temos um laço muito forte com essa cidade, que foi fundada em 1814, Vila Santa Maria de Maricá. Em 1814 e em 1889, ela é levada de vila a cidade, se transforma em Maricá. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não valorizam a cidade, o solo, aonde elas estão pisando. E aqui é um solo muito importante. Então o Gonzales agora vai mostrar para nós uma sequência de fotos da paróquia Nossa Senhora do Amparo,
que dá nome à empresa. Eu conheci o seu Jacinto, né, que era dono da empresa Nossa Senhora do Amparo. Eu era criança, tinha cabelo, andava de ônibus aqui de graça, porque seu Jacinto era amigo dos nossos pais. Então a gente está vendo aí a sequência de fotos. A primeira foto a gente vai vendo a evolução de Maricá. 1965, depois nós vamos ver 1976 e depois nós vamos ver nos dias atuais. Por que eu estou contextualizando essas fotos? Porque foi nessa época que nós chegamos a Maricá. A minha família chega em Maricá em 1976. Meu pai e minha mãe eram do núcleo da LBV em Juiz de Fora. E Alziro Zaru pediu que eles viessem para Maricá reativar o núcleo da LBV. Mas antes deles, figuras ilustres da história da sociedade brasileira também estiveram aqui em Maricá. Eu vou pedir ao Gonzales também para passar a sequência de fotos. E não foram pessoas, poucas pessoas não, tá? Nós tivemos a presença em terras maricaenses de D. João VI, que veio, né, inaugurar linha férrea que ligava a Vila Real, que era Niterói, até Maricá, D. João VI. Nós tivemos também Charles Darwin, passando aqui pelas terras de Maricá, a teoria da evolução. Então esteve aqui em Maricá também, muitas pessoas não sabem. E a princesa Isabel concedeu que passavam, né, o descanso, vinham muito à cidade para descansar, além de um dos que é considerado o fundador de São Paulo e também o fundador de Maricá, Padre José de Anchieta. Então vocês estão imaginando, olha a importância espiritual, a importância política da cidade de Maricá. Nós voltemos ali àquela imagem, né, que nós já vimos da igreja Nossa Senhora do Amparo, 1976. Nesse ano, o Gonzales vai avançar agora, foi fundada em 1950 a Legião da Boa Vontade por Alziro Zaru. Quem aqui já ouviu falar em Alziro Zaru? Levanta a mão. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, Alziro Zaru funda a LBV em 1950 e em 1952 ele inaugura o núcleo em Maricá. Observe a importância. A nível Brasil, o núcleo da LBV em Maricá foi o segundo a ser inaugurado aqui na cidade. E aí, quem chega 24 anos depois? Vamos lá, Gonzales? Chega o irmão Freire, meu pai, e Luzinar, a minha mãe, que está sentadinha ali, meu pai já está desencarnado, deve estar aqui conosco também. Eles chegam à cidade com a missão de levantar o núcleo da LBV que estava abandonado. Aonde é o estacionamento do supermarket hoje era LBV. E ali o mato dessa altura nem muro tinha. E eles levantaram o núcleo da LBV. A primeira ação de caridade no município, além da Igreja Católica, foi a LBV que implantou. Porque naquela época não havia doutrina espírita em Maricá, não havia centros espíritas, haviam terreiros de Umbanda na cidade, mas centros espíritas não. Então, esses dois, né, eles levantaram a LBV de 1976 até 1985, quando, para nossa surpresa, o então vereador Luciano Rangel, ele homenageia meu pai com o título de cidadão maricaense. Então a nossa gratidão a essa cidade, ela é muito grande. Eu vou pedir ao Gonzales para passar umas imagens antigas, tá? Em preto e branco, do trabalho assistencial que era feito pela LBV em Maricá. À frente estava minha mãe e meu pai. Então a gente está vendo a distribuição de alimentos, né? A gente está vendo, meu pai aplicava passes, fluidificava águas, fazia a entronização do núcleo na Serra do Silvado, no Cachito, né, rodava aquelas regiões todas, trazendo as pessoas para a manutenção das atividades assistenciais da LBV. Então, a gratidão. Além disso, meu pai ainda divulgava o núcleo de Maricá fora do Rio de Janeiro. A gente está vendo uma palestra dele
né, o Gonzales vai passar em Ipatinga, né, que também meu pai fazia pregações fora de Maricá. Então, de modo que nós só temos a agradecer a espiritualidade, a Deus, né? E nós temos aí, ó, pode passar, essas duas setinhas sou eu, legionário, soldadinho de Deus, e a outra setinha, minha irmã, aonde ali tinha uma mangueira, aonde era o núcleo da LBV, e a gente ficava ali, né? Quando crianças participando das atividades. Então, gente, isso tudo foi para mostrar que o trabalho de caridade aqui na região, ele sempre foi feito, né? Tanto pela Igreja Católica, a qual nós rendemos o nosso respeito, a Nossa Senhora do Amparo, que é o mentor espiritual aqui da região, e também a LBV, que depois de 70 anos sai da cidade de Maricá, fecha as suas portas, porque os índices de pobreza caíram drasticamente. A área de assistência social do município está de parabéns, então a LBV se retira depois de 70 anos de ações na cidade de Maricá. Isso tudo, né, é o preparo para que a gente possa, Gonzales, avançar. E agora é aquele momento que eu vou pedir para o Gonzales abrir o vídeo para que a gente possa, né, com as imagens de Israel. Eu peço a todos nesse momento, enquanto nós estivermos nesse passeio interior, pode abaixar um pouquinho o volume, tá, Gonzales? Fazer mentalmente uma meditação, pensarmos que nesta terra Jesus caminhou, pensarmos que nesse solo os apóstolos de Jesus fizeram as suas primeiras pregações, pensarmos que nessa região onde tanto sangue ainda é derramado, as maiores luzes do Evangelho foram trazidas a este mundo na figura de Jesus e dos seus apóstolos. Eu peço a todos vocês que fechemos os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus, roguemos a Ele nesse momento. Senhor Jesus, ó Rabino da Galileia, o Senhor que estiveste entre nós, trazendo a sua mensagem de paz, a sua mensagem de amor. Nesse momento, Senhor Jesus, com os corações conectados diante de Ti, nós, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos de paz, de fraternidade, direcionados, Senhor, aos nossos irmãos da fraternidade, direcionados, Senhor, aos nossos irmãos da Cisjordânia, direcionados, Senhor, aos nossos irmãos de Israel. Que esse povo, Senhor Jesus, tão sofredor, que não perdoa, com esse ódio que se retroalimenta de geração a geração, possa, Senhor Jesus, os seus governantes serem tocados em seus corações, para que a paz possa reinar nesse local sagrado, Senhor, onde tanto sangue está sendo derramado há mais de 2 mil anos. Que a tua infinita misericórdia, que a tua infinita paz, que não te importa, por vontade de Deus, que não nos pode, se derrame sobre esta região, e não somente para ela, Senhor, mas para todas as regiões do nosso planeta que nesse momento estão enfrentando guerras, rumores de guerras, e que no nosso Brasil a intolerância, a divisão possa, Senhor Jesus, ser encerradas, e que sejamos um só rebanho para um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, meus irmãos, nós vamos
retornando com essas imagens de fundo, até aquele momento em que o doutor da lei pergunta a Jesus, para testá-lo, qual seria o maior mandamento. E Jesus, olhando para ele, disse: amarás o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento, seguido deste segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Amar ao próximo como eu vos amei. E aquele doutor da lei, não convencido disso, pergunta: e quem é o meu próximo, Senhor? E Jesus disse: existia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, uma distância de aproximadamente 27 quilômetros. E no meio do caminho, aquele homem foi tomado por assaltantes naquela estrada, a caminho de Jericó. Quando ele foi furtado, roubado, espancado e abandonado ao relento. E continua Jesus: aquele homem ficou jogado da estrada, machucado, ferido. Quando passa um sacerdote, olha para aquele homem e não faz nada, continua o seu caminho. Em seguida passa um levita, também olha aquele homem na beira da estrada e finge que não o vê e continua a sua jornada. Pela terceira vez, vem um samaritano de Samaria, samaritano odiado pelos judeus da Judéia, porque a Samaria vivia em guerra com a Judéia. Os reis da Judéia guerreavam com os samaritanos pela divisão do Império Romano, que dividiu o que é hoje Israel em 4 partes. E a Samaria era uma capital do Império Romano fora das terras romanas. E os judeus não aceitavam os samaritanos. Mas aquele samaritano, continua Jesus, olhou aquele homem na estrada, abandonado, machucado, parou o seu cavalo, o acolheu, curou as suas feridas, deu-lhe de beber, colocou no seu ombro, colocou no cavalo e levou até uma estalagem. Chegando àquela estalagem, aquele homem, o samaritano, pediu para que o dono da estalagem desse toda a assistência que aquele homem precisasse. Deixou 2 dinheiros, 2 denários com o dono da estalagem, dizendo que o que ele precisasse na volta de Jericó, ele o pagaria. Encerrando a parábola, Jesus olha para aquele doutor da lei e disse: então, quem é o próximo? E o doutor da lei diz: aquele que teve misericórdia do homem. Então vá, faça o mesmo e vivereis eternamente. Então, meus irmãos, nesse momento, Jesus estava inaugurando no planeta Terra o mandamento maior que ele havia revisitado dos 10 mandamentos da lei de Deus, trazidas pelo próprio Cristo no Monte Sinai a Moisés. Jesus pega os 10 mandamentos da lei de Deus e reduz para apenas 2. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas no momento final da sua trajetória terrena, Jesus pega esses 2 mandamentos e transforma em apenas 1. Observem o nível de evolução da humanidade para entender o que era a verdadeira caridade. Jesus pega os 10, transforma em 2, e no final da sua trajetória terrena ele transforma em apenas 1. Porque um novo
novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E nós podemos interpretar as 3 revelações de Deus para a humanidade, visualizando-as como uma árvore bendita. Uma árvore formada pela primeira revelação, com as suas raízes se aprofundando naquele solo fértil, mas ainda não semeado, que era do povo hebreu, recém-saído da escravidão dos egípcios. As raízes se aprofundaram, a árvore cresceu, e chega o momento da segunda revelação, com a vinda de Jesus para a terra, formando assim o tronco desta árvore do Evangelho. Jesus com os seus ensinamentos, Jesus com a exemplificação da sua mensagem de amor, até culminar, apesar dos erros, dos enganos da humanidade, 18 séculos depois, com a frutificação da palavra de Jesus através da terceira revelação, da doutrina dos Espíritos. Trazido pelos Espíritos, que a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos Espíritos. E assim, meus irmãos, formando a árvore do Evangelho no nosso planeta. E é muito importante nós meditarmos o sábio cântico do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7. Quando Paulo, tomado por uma inspiração divina, porque a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, é de uma beleza extraordinária. E Paulo, tomado de profunda emoção, elevando os olhos ao céu, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e até a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como o metal que soa, o sino que tine. E se eu tivesse o dom de profetizar e todo o conhecimento do mundo, e se tivesse a fé de tal maneira que eu pudesse transportar montanhas, mas se eu não tivesse caridade, por nada seria. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, persistem. Mas dentre elas, a caridade é a mais essencial. E dentro dessa fala do nosso querido apóstolo Paulo, que cai do seu cavalo como Saulo e se ergue para o mundo espiritual, para a vida de trabalho no bem como Paulo renascido, nós devemos meditar nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs. Será que nós, quando elevamos o nosso pensamento a Deus, quando profetizamos quaisquer religiões que sejam, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, candomblecistas e assim por diante, será que nós temos a capacidade de fazermos como Paulo de Tarso, que quando cai do cavalo como Saulo, e ouve aquela voz do Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente, ainda no chão, cego, me diz: Senhor, que queres que eu faça? Será que nós, no nosso íntimo, quando participamos de uma religião, proferimos a nossa fé, nós temos essa capacidade de levarmos os nossos pensamentos e nos oferecermos como instrumentos do bem a Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Porque, meus irmãos, na página que foi lida, é interessante,
Quando há comunhão de pensamentos, a espiritualidade nos interliga, e foi exatamente a página que eu trouxe de base para a nossa reflexão. Emmanuel nos fala da caridade essencial, que é diferente da caridade generosa. Porque na classe gramatical, e aqui eu tenho certeza que tem professores aqui, a palavra caridade é um substantivo. E o substantivo caridade, ele não consegue ser conjugado com o verbo fazer, mas sim com o verbo ser. Nós estamos fazendo caridade ou nós estamos sendo caridosos? A palavra de Jesus, ela é muito forte nesse sentido. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei e vos amo. Assim dizia Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos aquela caridade de hora marcada, aquela caridade que bate o ponto, e muitos de nós visando o bônus hora. Quantas vezes fazemos a caridade material para o que está lá fora e não fazemos a caridade essencial para aqueles que estão dentro? Dentro da onde? Do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita, na sociedade. Então, meus irmãos, essa caridade essencial é a meta que nós devemos buscar alcançar. Porque quando Jesus fala que o maior mandamento, além de amar a Deus, é amar ao próximo, nós não podemos apenas ter a fé sem a ação no bem que materializa essa fé realizante em benefício do próximo e em benefício de nós mesmos. Essa fé realizante que Jesus trouxe com a sua missão na terra. Jesus amava todos aqueles que o cercavam. Jesus adorava os seus amigos. Conta-nos o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, usa esse pseudônimo, que após a crucificação de Jesus, uma legião de anjos desceram do céu. Estava Jesus lá. Gonzales, mentor espiritual, pode abaixar o volume, só deixa a imagem, por favor. Estavam os anjos descendo do céu quando Jesus, crucificado, materialmente falando, se encontrava pregado naquele madeiro infamante. E os espíritos chegaram junto deles, os espíritos luminosos, os anjos, e cada um foi cuidando de uma parte de Jesus que estava machucada. Uns colocando bálsamo nas suas feridas, outros se aproximavam de Jesus, cuidando dos seus pés, outros tirando da cruz. E Jesus vê um anjo vindo devagarinho, lá do fundo, preocupado, o olhar perdido, assustado, emocionado. E Jesus olha para aquele espírito de luz que estava se aproximando e meneia a cabeça com o seu olhar, pedindo que ele se aproximasse daquele local. O anjo se aproxima de Jesus. Jesus fala no seu ouvido baixinho: vá atrás de Judas, que acabou de cometer suicídio. E aquele anjo, conta-nos Humberto de Campos, foi até Judas, recolheu. Porque Judas não era mau, Judas era ignorante. Judas teve uma ação equivocada, achando que desta forma auxiliaria Jesus. Judas era do grupo Iscariotes, um grupo revolucionário daquela época. Ele achou que se ele provocasse uma rebelião, Jesus, com todo o seu poder, iria tirar o jugo romano da Judéia. Infelizmente, na visão dele, deu tudo errado.
E ele acaba enlouquecido pelo remorso, cometendo suicídio. E nem Judas Jesus esqueceu. E aquele anjo que Jesus envia para salvar Judas era o anjo da caridade. Então, meus irmãos, em todos os nossos momentos, nós temos a opção da caridade. Quando Allan Kardec cunha essa frase tão famosa, fora da caridade não há salvação, ele estava colocando a base da doutrina espírita nesse sentimento de amor ao próximo e a si mesmo. Porque quando você se ama, você também pratica a caridade com você. Porque as pessoas dizem, mas se eu não me amo, está na lei dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas eu não me amo, como amarei o meu próximo? Daí a importância de Jesus ter unificado os dois mandamentos. Não é com seu amor, é como eu vos amei. Então eu tenho que passar a ser desafiado. Jesus nos desafia a não mais amarmos com o nosso amor, mas com o amor dele, o amor que ele nos trouxe. E o apóstolo Paulo, já desencarnado, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 10, nas instruções dos Espíritos, o apóstolo Paulo nos diz que quando todas as nossas ações forem governadas pela caridade, a nossa consciência responderá à altura. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, meus irmãos, vamos nos recordar daquele apóstolo da mediunidade na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. De dons mediúnicos extraordinários, conta-nos Hilário Silva que Eurípides, uma noite, se encontrava já a altas horas da madrugada, sentado numa cadeira, perto de sua cama. De repente bate-lhe um torpor e ele se deita à cama. Naquele momento, Eurípides começa a ser arrebatado. Ele começa a sair do corpo, sendo levado a grandes alturas, como se mãos invisíveis o tivessem carregando para o alto. O seu corpo permanecia na cama, mas o espírito de Eurípides ia subindo, ele olhava para baixo, via Sacramento pequenininha, e as nuvens se aproximando, e ele subindo, até que no momento Eurípides se vê numa paisagem linda, verdejante, os campos elíseos, narrados biblicamente, e Eurípides fica encantado com aquele local. Naquele momento, ele caminhando naquele local verdejante, uma noite bela, iluminada pelas estrelas, ele vê uma luz perto de um lago, um ser iluminado. E Eurípides apressa o seu passo para se aproximar daquela figura que está ali sentada, meditando. E quando ele se aproxima, alguns metros, ele observa que aquela figura era Jesus. Imagina, Jesus na nossa frente. Eurípides congela, não consegue mais avançar. Bate-lhe uma emoção, e Eurípides Barçanufo começa a chorar, as lágrimas escorrendo em seu rosto, quando ele levanta a cabeça e observa que Jesus também estava chorando. Eurípides chorava de um lado, Jesus chorava de outro lado. Eurípides não se conteve, aumenta um pouco seus passos, meio cambaleante, faltando alguns metros, não consegue mais avançar. Olha para o mestre, Jesus chorava. Eurípides, não se contendo na sua emoção, porque ele lembrava de todos os momentos de Jesus, as bodas de Caná, a cura dos leprosos, a cura dos cegos, as pregações de Jesus no Monte das Oliveiras,
Jesus no mar da Galileia, Jesus no lago de Genezaré, e naquela emoção, e sem entender porque o Cristo chorava, Eurípides, tomado de uma coragem, disse: Senhor, por que choras? E Jesus nada respondeu. E naquele momento, Eurípides lembra da traição que Jesus sofreu, das ingratidões que o Mestre teve, da sua tentação no deserto, da sua crucificação. E mais uma vez, tentando ser notado pelo Mestre, Eurípides indaga-o pela segunda vez: Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Jesus, nesse momento, notando a sua presença, diz-lhe apenas: meu filho, eu não choro, não sofro pelos descrentes do mundo que merecem o nosso amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. E naquele momento, Eurípides, tomado como que um sentimento de tristeza, se vê arrastado novamente daqueles campos elíseos de volta ao seu corpo material. E acorda assustado, não mais consegue dormir, chega na morada da sua casinha em Sacramento, olhando o dia já raiando, e desde aquele dia, com esta visão, ele se dedicou até a sua desencarnação à prática do bem, à prática da caridade. Não mais as lamentações, não mais as ingratidões o atingiriam. Saberia perdoar todos aqueles, porque afinal de contas ele conhecia o Evangelho de Jesus, mas estava procurando colocá-lo em prática. Então, meus irmãos, a caridade é a base da doutrina espírita. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, a caridade está exatamente no meio do Evangelho, no capítulo 15. Isso não foi colocado ali à toa. Ali demonstra que a base, a metade, o meio, o conteúdo principal do Espiritismo está focado na caridade. E não é à toa também que o capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Então, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos que muitas vezes nós estamos imbuídos daquela caridade generosa para com o próximo, que é importante também. Mas o que os Espíritos nos concitam, o que Jesus nos chama a atenção, o que Kardec traz ao nosso conhecimento através dos Espíritos amigos, é que o mandamento maior não é fora da igreja não há salvação, porque existem diversas igrejas, diversas teorias religiosas, e que também não é que fora da verdade não há salvação, porque cada religião tem a sua verdade, o seu dogma de fé, mas que fora da caridade, isto é, fora do amor, não há salvação. Porque essa caridade, representada como sinônimo do amor, é a caridade que qualquer um pode fazer, independente da sua religião. Que até um ateu que não acredita em Deus faz. Porque nós observamos, na parábola do bom semeador, que os religiosos que detinham o poder da fé, que detinham o poder do conhecimento das Sagradas Escrituras, não tiveram compaixão com aquele homem caído, mas um samaritano. E aí eu vou abrir um parênteses aqui histórico. Os samaritanos eram tão odiados que se falava o nome deles escarrando para o lado. Tamanho o ódio que os judeus tinham. Mas aquele samaritano foi muito
melhor nas suas ações do que os 2 religiosos que passaram por aquele homem. Evidentemente que fazer o bem generosamente é muito importante. Então nós temos que entender 2 fatos muito importantes na questão da caridade. Está lá, fora da caridade não há salvação. Nós vamos entender a palavra salvação também, né? Essa caridade é a caridade essencial que Emmanuel nos traz. Porque nós precisamos ser caridosos e não estarmos caridosos. Eu vou dar um exemplo. Quando há uma catástrofe, uma tragédia, uma enchente, todo mundo está caridoso naquele momento. Fazem as campanhas, as pessoas doam gêneros alimentícios, doam roupas. Então, naquele momento, as pessoas estão imbuídas da caridade generosa. Mas e a caridade essencial do nosso dia a dia? Quando nós enfrentamos as ingratidões, quando nós enfrentamos os problemas familiares, quem de nós aqui não tem uma lágrima secreta, um sofrimento qualquer? Quem de nós aqui não tem aquele parente difícil, aquela pedra preciosa que Deus coloca nos nossos lares, porque nós abandonamos no passado e nós não conseguimos conviver com essas pessoas? Quem de nós já não passou por isso? Mas Jesus nos diz: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. A mensagem do Cristo. São mensagens desafiadoras para as nossas vidas. Mas, Éder, como eu posso amar aquele que eu não gosto? Aquele que meu santo não bateu com o dele? Aquele familiar difícil? E, evidentemente, que o Espiritismo nos traz os mecanismos de evolução na seara familiar. Então, nós vamos entender no próprio Allan Kardec, porque nós temos uma imagem do codificador, uma imagem equivocada. A gente observa, quando pensamos em Allan Kardec, quem é espírita, quem já buscou no Google, quem é simpatizante, vê aquele senhor sisudo, né? Parado assim, ó, no púlpito. Mas Kardec era uma pessoa boníssima. Os quadros daquela época eram pintados assim. Kardec praticava a caridade beneficente, a caridade moral. E é muito interessante que ele nos traz um tripé para as relações humanas. E o tripé que Kardec nos traz, ele se baseia na tolerância, na solidariedade e na humanização. E Joana de Ângeles depois transforma esse tripé: qualificar, espiritizar e humanizar. Mas vamos pegar de Kardec tolerância. Quando nós estamos tendo uma dificuldade familiar, uma dificuldade no ambiente de trabalho, isso é dever de casa para todos nós. Todos temos essas dificuldades. Primeiro passo é tolerarmos. É um exercício de tolerância. A gente sempre fala de intolerância religiosa, né, Sérgio? Intolerância política, intolerância no futebol, intolerância das raças diferentes das nossas, né? Dos irmãos, xenofobia, isso e aquilo. Vamos praticar, então, o primeiro passo de uma escadinha, que é a tolerância. Estamos tendo dificuldades com aquele companheiro, com aquela companheira em casa, no ambiente de trabalho, então a gente passa a tolerar. Tolerar. Eu ainda tenho raiva quando eu olho para a pessoa, mas eu já estou tolerando. Antes eu ia no pescoço, eu esganava. Hoje eu tolero. Tolero. E o segundo passo, depois da tolerância, e isso pode levar a uma encarnação, hein, gente? Um passo só. Não é para desanimar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é melhor do que eu dizer assim: gente, nós temos que perdoar uns aos outros, tá? Jesus mandou. Todo mundo vai sair daqui cabisbaixo. Como é que faz isso?
Então a gente começa tolerando. Passa a tolerar. Fulano faz alguma coisa, olha a sombra, né? Me irritou porque eu tenho problema nessa área também. Mas eu vou tolerando. Depois que eu tolero, eu passo para o segundo passo, que é a compreensão. Então eu já compreendo que aquele companheiro, que aquela companheira tem dificuldades maiores até do que as minhas dificuldades. E eu passo a compreender as dificuldades daquela pessoa. A raiva, ó, já deu uma queda, né? De raiva eu já começo a compreender. Ó, ele age assim, ela age dessa forma, porque ela tem essa dificuldade, ele tem aquele complicador psicológico. E depois da compreensão, aí vem uma palavra que todo mundo fala em palestra: paciência. Porque as pessoas dizem assim: eu perdi a paciência. Você não perdeu. Quem tem, não perde. Porque quem tem já passou pela fase da tolerância e da compreensão. E chega até a fase da paciência. E quando eu chego nessa fase da paciência, a raiva, o rancor, o ódio já desapareceu. Porque eu já atingi uma virtude. Eu já conquistei esta virtude. E o próximo passo é a caridade, transformada em amor. Aí eu passo a amar aquela pessoa que me causava tanto dissabor. Entenderam os passos? Então, gente, olha só. Esse ano já está acabando, né? Eu vou começar a trabalhar a tolerância nesse ano de 2024. Vou botar como meta. Não é emagrecer, não. A gente diz que vai emagrecer na segunda e a segunda nunca chega, né? Vamos botar tolerância. Esse ano eu vou trabalhar a tolerância com os meus familiares, a tolerância no meu ambiente de trabalho, nos comentários políticos, nos comentários futebolísticos, a tolerância. No outro ano, vou trabalhar o que? A compreensão. No outro ano, a paciência. E ao final de 4 anos, eu já estou amando. É impossível? Não. É que nós somos o quê? Preguiçosos. A gente coloca metas inalcançáveis. Por isso que a gente tem que ser um pouquinho pé no chão. Porque quando as pessoas dizem, como é que Jesus agiria? Fica difícil. Se colocar na visão do Cristo. Então, como é que um cristão, com as suas dificuldades, pode agir num caso como esse? Com uma virtude inicial, que é a tolerância. Isso também, meus irmãos, é caridade. Allan Kardec, preocupado com essa questão, no número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores como é que Jesus entendia a palavra caridade. E observe que Jesus fala apenas de virtudes. Os espíritos respondem: Jesus entendia a palavra caridade como perdão para com todos, perdão das ofensas, para com todos, né? Benevolência para com todos é o primeiro, indulgência com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. É aquele famoso BIP. Quem aqui lembra do BIP, do Teletrim? Era um quadradinho pequenininho, né? Então, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. A gente fala isso decorado, mas a gente trabalha essas virtudes dentro de nós. Benevolência para com todos é ser bom com todos. Não é só para quem é flamenguista, não é só para quem é espírita, não é só para quem é da minha família, é com todos. Olha o desafio aí. Ser bom com todos. Indulgência com as imperfeições do próximo. E aí entra aquela questão, né, que a nossa língua ela queima, é um fogo que queima dentro de nós, né? Então, quando o companheiro, a companheira causa algum transtorno, e isso é inerente à nossa classe de espíritos imperfeitos, a gente vem com aquela fofoca fraterna. A gente gosta, né? Ah, não, vamos sentar, vamos falar ali de fulano, então a gente começa. Aí eu vi, vou pegar aqui para Cristo, hein? Maristela,
né, cambaleando, saiu ali de cima, ali perto da Elisiário Marta, tem um botequinho ali, aí eu vi Maristela cambaleando ali naquele boteco. Imediatamente, é uma situação hipotética, evidente, né, gente? Eu ligo lá pro meu querido amigo Sérgio. Sérgio, você não sabe quem eu vi. A Maristela, olha que bom, Hélio. Você viu a Maristela? Vi. Que bom, que alegria. Olha, rapaz, a gente tem que orar pela Maristela. A gente tem que orar por ela. Sabe por quê? Porque ela estava trêbada, né? Nem bêbada, ela estava trêbada. Só que um companheiro infeliz, ele esqueceu que a Maristela tem problema de pressão. E a Maristela teve um pico de pressão. E o único lugar que tinha água para ela beber foi dentro daquele boteco, que ela pediu um copo de água, bebeu o seu remédio, o efeito não é imediato, ela veio cambaleando, saiu dali de dentro. Mas a gente pensa nessas situações, não. Estava, não é? Entendeu? Então, essa indulgência com as imperfeições do próximo é um desafio muito grande a cada um de nós. Porque nós tendemos a julgar a capa sem ver o conteúdo. Não é? A gente sempre julga. E o perdão das ofensas. Perdoar também é uma dádiva, né? E é uma virtude essencial, porque os apóstolos de Jesus perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Até 7 vezes? Ele já bota um limite para o Cristo, né? Então, se a Marli me fere uma vez, eu vou contando, né? Até 7, tá, Marli? E Jesus fala: em verdade vos digo, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Ok. Quando eu chegar na 489ª vez, treinei a dessa para falar isso. Eu chego lá e digo: olha, já perdoei o máximo aí da Marli, mas ela acabou de dizer para cada falta, ou seja, infinitamente. E o perdoar não é esquecer, porque o esquecimento não dá, só se a gente tiver com Alzheimer. O cérebro, ele guarda, ele vai guardar a falta que o outro nos cometeu. O cérebro vai guardar aquela falta. E o que vai acontecer com aquilo? Vai ficar registrado no nosso subconsciente. Vai depender de cada um de nós aqui ficar desarquivando ou não aquela falta. Então, digamos ali, ó, a Josefa fez alguma coisa para mim e me magoou, então eu vou guardar. Guardei. Aí toda hora que ela fizer alguma coisa, eu vou jogar tudo na cara dela. Já aconteceu isso comigo. Joguei tudo na cara, depois eu caí em mim. Né? Depois a ficha cai. E aí o que acontece? O que Jesus fala? Perdoe infinitamente. Ou seja, coloca aquela pasta zipada dentro do computador, coloca uma senha difícil para que você não consiga reativar aquela pasta novamente. Isto é, quando você olhar a pessoa, você não vibre ódio para aquela pessoa. Isso vai começar com a tolerância. Por que eu falei da tolerância? Os passos até o amor. Por conta disso. Eu sabia que ia ter que falar do perdão. Então a gente tolera. Eu já olho para aquela pessoa, olha o bip aí atrás, ó, que fez a falta, e eu já não sinto raiva dela, porque eu já tolerei. Agora eu compreendo, eu tenho que seguir o meu caminho, porque quem não perdoa é um prisioneiro. É um prisioneiro. E o perdão também, meus irmãos, é uma forma de caridade. Então, deixe o outro caminhar e caminhe. Ame de longe. Às vezes a convivência é difícil. Ame de longe. Torça para aquela pessoa conquistar os seus objetivos. Ore por aquela pessoa. Mas faça de longe, que às vezes perto, com a convivência, não dá. Então nós temos também, meus amigos e minhas amigas, que colocarmos metas possíveis. Pé no chão. Porque não dá para agir ainda como Chico Xavier. Não dá para agir ainda como Divaldo. Não dá para agir ainda como Jesus, como Gandhi. Mas nós devemos dar o primeiro passo. Porque eles também começaram como nós.
Eles também começaram como nós. Então é um esforço diário que nós devemos ter. Essa coleção aqui, Vinha de Luz, da onde foi extraída essa página, que está aí no folder que todos nós recebemos, essa coleção tem 180 capítulos. Tá? Se nós separássemos um capítulo por dia, durante 10 minutos, vamos deixar a notícia de lado, né? Vamos deixar o streaming de lado, vamos deixar o celular de lado, 10 minutos por dia, eu vou separar para ler uma página da coleção Fonte Viva, no caso aqui Vinha de Luz, uma por dia. Em 6 meses eu acabei um livro. Em um ano eu leio 2. Essa coleção tem 5. 2 anos e meio eu li a coleção toda. Aí é uma meta possível da gente ler os 453 livros de Chico, né? Mas e aí? Bate aquele desânimo, bate aquela preguiça. E aí a gente se foca naquela outra caridade, que é a caridade generosa. Que a gente vai bater o ponto, né? Eu bato o ponto da caridade generosa. Então eu tenho hora, dia e local para fazer. Eu participava de uma atividade, numa das casas espíritas que eu frequentei, e que a gente distribuía presentes no fim do ano. Então a gente rompia do dia 24 para o dia 25, visitando hospitais de crianças, entregando, né, aquela quentinha de Natal nas ruas, do dia 24 para o dia 25. Muitos anos, eu, minha esposa, minha mãe participava, minha irmã também, né? E chegou um ponto que um empresário começou a dar um caminhão de brinquedos, sério, doado, velho, de caminhão de brinquedos. E não dava para levar o caminhão para dentro do hospital. O que se fazia? Dividia nos carros para fazer a ronda de Natal. E a gente começou a observar que já estava tendo uma briga para ver quem botava mais brinquedo no carro. Porque o companheiro e a companheira que não havia gasto 1 centavo para adquirir o brinquedo, ele queria ser aquele que estava entregando o brinquedo. O que a gente fez? Se afastou da tarefa. Porque aquela tarefa perdeu o seu sentido, o seu objetivo. E hoje, passados aí 30 anos, nós estamos na era desse aparelhinho aqui, né? Tudo é postado. Não é isso? Então, eu estou internado com sono na veia. Posto. 60 curtidas. Aí, estou pegando para Cristo, hein? Estou pegando o Sérgio e a Ivete. Estão lá em Araçatiba, no restaurante, comendo peixe, no meio da lagoa, posta a foto, 10 curtidas, o pessoal está com raiva. Por que eles podem estar comendo peixe e eu não tenho dinheiro para comer peixe? Eu não vou curtir de raiva. Entendeu? Olha que ponto nós chegamos. Então, a caridade, essa generosa, essa caridade aparente, externa, em que a pessoa não adquiriu ainda aquela condição moral de benevolência, de indulgência e perdão, essa é muito mais fácil de ser executada. É importante, você está dizendo que não é mais para fazer, não, mas é para fazer com amor, e não bater no ponto pensando em bônus hora. Então a pessoa vai lá, olha gente, tem que bater foto, hein? Foca aí um assistido, eu entregando, que eu quero botar no meu Instagram. Aí mostra, você vê um monte de foto assim, pessoa fotografando, entregando a sacola, entregando isso, para ter o que? Like, curtida, para ser reconhecido. Para esses, o que Jesus fala? A sua recompensa já foi dada. Mas o que Paulo de Tarso, ele diz que entre a esperança, a fé e a caridade é maior. A caridade é maior. Que nós possamos ser aqueles irmãos que fazem a caridade em silêncio. A caridade que vem de dentro para fora, que reflete as cartas vivas do Evangelho dentro de cada um de nós. E que nós possamos chegar um dia ao estágio do apóstolo Paulo, porque nós vamos chegar. Eu sempre dizer para vocês, tá? Não adianta tentar se acomodar. Um dia seremos anjos, como diz a letra da música. É isso? E nós chegaremos lá.
Mas nós temos que ter essa visão de fazermos o bem a tal ponto, como Paulo de Tarso disse no final da sua trajetória: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive dentro de mim. É isso que Jesus nos pede, meus irmãos e minhas irmãs. Uma pesquisa de 2010, publicada na Associação Médico Espírita, mostra, uma pesquisa científica, em que estudiosos da área da neurologia pegaram um grupo de voluntários que fazem o bem, fazem a caridade nessas localidades do Nordeste, fazem a caridade nessas regiões mais afastadas, nos rincões, esquecidos muitas vezes pelo poder público, e essas caravanas vão para lá. Pegaram alguns desses voluntários e fizeram exames de ressonância magnética no cérebro de cada um deles. E foi detectado que havia ativações nas áreas de recompensa e dopamina, o hormônio da alegria, da felicidade, do relaxamento. E essa recompensa era pelo bem que eles estavam executando. E aí nós vamos entrar na segunda parte, que é a salvação. Que salvação é essa? Porque fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Kardec diz que não, é fora da caridade que não há. E que salvação é essa? Nas religiões tradicionais, sem crítica alguma, é só em questão de entendimento para fins de estudo, a salvação ela se dá de duas formas: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, porque o limbo acabou, não tem mais limbo. O Papa acabou com o limbo, que era onde as crianças que não haviam cometido nenhum mal, nenhum bem, iam. Então você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai para nosso lar, ou você vai para o umbral. Se a gente pudesse fazer, lembrando que nosso lar também é no umbral. Né? Essa é a salvação que as religiões mais tradicionais pregam. Essa é a salvação. Mas a salvação que Jesus nos trouxe é a salvação que vem de dentro para fora. É a nossa recompensa. Estarmos felizes em fazermos o próximo feliz. Estarmos felizes porque secamos as lágrimas do nosso próximo. Mesmo com os joelhos desconjuntados, com as mãos tortas, eu continuarei a seguir o Senhor. Então essa salvação, a salvação interior, é quando nós nos transformamos nas cartas vivas do Evangelho. Faça-se luz, vós sois o sal da terra. E que para que serve o sal se não há de salgar? E se o sal cai no chão e não salga, os porcos vêm e pisam nesse sal. Vós sois a luz do mundo. Fazei a vossa luz brilhar. Então nós que temos as verdades do Evangelho assentadas em Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós já detemos esse conhecimento, por que nós não estamos ainda salgando a terra? Por que a nossa luz ainda não está brilhando? Porque muitas vezes, sem nos apercebermos, estamos fazendo a caridade generosa, esquecendo da caridade essencial, que vem de dentro para fora de cada um de nós. E qualquer um aqui pode fazer o bem, sem holofotes. Hoje nós estamos tendo um problema muito grande de migração de irmãos em situação de vulnerabilidade social lá em Niterói, muito grande. A cidade, assim, está passando uma problemática muito grande. E muitos desses irmãos, eles não querem ajuda alimentícia, eles querem dinheiro, porque a maioria tem problemas com dependência química. E quando você não dá, eles são agressivos, aquela coisa toda. E me chamou a atenção um companheiro protestante, um dia andando no trabalho,
que esse irmão estava ao lado de um companheiro desse, em situação de rua, que estava dormindo, e esse irmão protestante em pé orando por aquele irmão que estava dormindo num canto, sem holofote, ninguém estava filmando. Ele estava ali orando por aquele irmão. Aquilo me tocou muito, com o exemplo daquele irmão protestante. E todas as vezes que eu passo por companheiros desses, isso aí é um ensinamento para cada um de nós. Se nós não temos nada para dar, a gente tem a nossa oração. A gente tem o nosso pensamento positivo, que vai fazer com que, direcionando às alturas, direcionando aos amigos espirituais, aquele irmão seja atendido por outras pessoas. Porque às vezes os irmãos dizem assim: Ed, eu não tenho um centavo no bolso, como é que eu vou ajudar? Ore. Ore. Para que outros que tenham a possibilidade material cheguem até lá. Essa é a caridade essencial. Essa é a caridade moral que Allan Kardec nos trouxe, a sua importância, que Jesus trazia essa importância para cada um de nós. Então, não achemos que nós não temos a condição de fazer o bem. Todos nós temos a condição de sermos bons com o próximo. Nos calarmos diante da ofensa, e como é difícil se calar diante de uma agressão verbal. Como é difícil nós sofrermos a ingratidão. Como é difícil. Mas, através do processo reencarnatório, e é uma frase muito boa, né, que eu vi no estudo ontem, lá na nossa ONU, da nossa irmã Fátima, que nos trouxe, o nosso querido Chico Xavier, ele trouxe uma frase extraordinária sobre o esquecimento do passado. Chico Xavier diz assim, que o esquecimento na reencarnação, o esquecimento na reencarnação é uma anestesia de Deus para a cirurgia da vida. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre meditar nisso. Qualquer um, e eu vou pedir para o meu mentor espiritual Gonzales, avançar, Gonzales, para o último vídeo, para a gente poder encerrar a nossa participação, lembrando que qualquer um aqui pode fazer o bem, com um sorriso no rosto, com um abraço fraterno. Essa, a caridade moral, esta, a caridade essencial, sermos caridosos sempre com o próximo. Então eu vou pedir a Gonzales aí para soltar esse vídeo, encerrando a nossa participação. Vamos lá, Gonzales. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, um fim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim
terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um. Que nós possamos doar essa caridade silenciosa, sem recompensa, sem retribuição, em favor do nosso próximo. Que Jesus, nosso mestre e amigo, irmão de todas as horas, permaneça para sempre em nossos corações. Muita paz, gratidão a todos vocês. Graças a Deus. Peço para vocês ficarem aqui rapidinho, que eu convido a nossa querida amiga Ivete para poder fazer uma grande homenagem em agradecimento por todo esse conteúdo, por tudo que nos trouxe nessa tarde. Quanta coisa, né? Quanto conteúdo, quanta energia boa, quanto aprendizado, quanta reflexão. E que a gente consiga sair dessa tarde podendo colocar em prática a caridade que tão brilhantemente nos trouxe esse conteúdo maravilhoso, nosso amigo Éder Freire. Mais uma vez, Éder, muito obrigada por toda a sua dedicação, estudo e divulgação da doutrina espírita. E vamos aos nossos agradecimentos. Primeiro, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração a Prefeitura de Maricá, que nos oportuniza cada vez mais, nos dá a oportunidade da gente estar podendo divulgar nossa doutrina espírita. A Secretaria de Assuntos Religiosos, como o nosso amigo Sérgio falou no início, o pastor Gessé estava aqui conosco, mas teve que sair, e nos dá todo o apoio para que isso tudo aqui estivesse podendo ser realizado. A Secretaria de Cultura, agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante Éder, que trouxe com tanto brilhantismo esse tema, fora da caridade não há salvação. Agradecemos aos músicos, por essas músicas maravilhosas que deixaram o nosso coração mais quentinho e cada vez mais harmonizando o nosso ambiente. Agradecemos ao mentor espiritual do Éder, o Gonzales, que aqui está Pedro. Obrigada, meu querido, por todo o seu empenho. Gratidão. Aquele é da parte do vídeo áudio. Agradecemos todo o pessoal do apoio, toda a equipe aqui do Cine em Fio, que estiveram aqui desde cedo preparando cada ambientezinho aqui pra gente. O pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal da segurança, que estiveram aqui conosco trazendo essa vibração também. Espero que vocês possam ir sentindo toda essa energia. Agradecemos também aos amigos que vieram dos outros municípios. Temos pessoas aqui que vieram de longe, que estão aqui conosco para brilhantar também o nosso evento. Agradecemos todos os profissionais da filmagem que estavam aqui desde cedo, preparando as câmeras, preparando os fios, para que tudo saísse em perfeita harmonia. Agradecemos também a todas as pessoas que divulgam a doutrina espírita, todos que compartilharam os eventos aqui nas suas redes sociais, nas suas páginas, nas páginas da casa. Hoje em
dia estamos na era digital e precisamos sim da divulgação digital. Então agradecemos, todos nós aqui somos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita e cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Agradecemos também a cada um de vocês que estão sentados aqui nas cadeiras, que são aqui de Maricá também, trouxeram as suas energias, trouxeram a sua boa vontade, abriram mão de estar com os seus familiares, estar em algum lugar para estarem aqui conosco, falando sobre caridade, vibrando nessa energia de paz, onde todos nós aqui trocamos muitos fluidos positivos e que a gente possa levar ele para a nossa casa, para os nossos lares. E lembrando que a saída, nós vamos sair, direcionar aqui, por essa porta aqui, a gente não vai poder sair por lá, e já recebemos o nosso alimento da alma. E ali fora tem um alimentozinho para o nosso corpo, porque saco vazio, né? Não para em pé. Então ali fora a gente vai ter um lanchinho pra gente. Então não precisa ir embora, acabou, saiu e vão para casa logo, não. Vamos parar ali fora um pouquinho, vamos confraternizar, vamos nos abraçar, vamos conversar um pouquinho, tá? E deixem na agenda de vocês marcados, acompanhem as redes sociais do 43º seu, e o ano que vem nós temos um encontro marcado no 23º Encontro Espírita de Maricá. Muito obrigada a todos vocês.